Aula 75 sobre o Evangelho de João. Falaremos hoje sobre esta passagem, João 21, de 1 a 14, que é a metade, ou quase a metade, do último capítulo do Evangelho de João. Então vamos ler esse texto e vamos descobrir, o que a Bíblia traz para nós nesta manhã de domingo. Vamos ler, Davi? Vamos sim. É o 21 do 1 a 14, né? Isso. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede de tal que era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 9 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinham 153 peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham, comam. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo a mesma forma com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Muito bem, Davi, vamos falar dessa passagem, uma passagem interessante, que merece o nosso cuidado, E colabora ainda mais com assuntos e aprendizados importantes. Mas antes, vamos voltar um pouquinho e lembrar do domingo passado, da aula passada, onde nós falamos sobre Tomé, explicamos bastante a experiência de Tomé, o Tomé ali com dúvidas com relação ao Senhor, e falamos sobre a dúvida como um instrumento de fortalecimento, de crescimento, e como Jesus transformou essa dúvida em fé, como Jesus transformou essa dúvida em algo que edifica, e como Jesus faz isso conosco, na nossa jornada de vida, momentos de dor, de dúvida, de medo, de crise mesmo religiosa, de crise na esperança, e o Senhor transforma isso em coisas boas. E foi assim que o capítulo 20 de João terminou com a redenção de Tomé. Aí, depois que passa essa passagenzinha de Tomé, tem os versículos que merecem a nossa atenção. Vamos ler, Davi, João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que são os versículos que fecham essa passagem. Lê pra gente. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Isso, então João está contando a história, contou lá toda a parte da paixão de Cristo, morte, ressurreição, cruz, o encontro de Jesus, falamos bastante sobre esse assunto, e ele fecha com essa redenção de Tomé aí, esse resgate da fé, e faz essa narrativa do versículo 31 para dizer o seguinte, muitas outras coisas foram feitas por Jesus, muitas coisas extraordinárias, mas essas que estão aqui são suficientes para que você tenha fé, para que você tenha vida eterna, tal. Aí eu pergunto a você, meu caro Watson,
que está fazendo essa aula comigo, será que nós não acabamos de ler o fim do livro? Não é o ponto final, Davi, da história? É porque é interessante esses dois últimos versículos que eu li agora. É interessante como o João deixa claro o seguinte, ó, tinha mais coisa para colocar, mas não coloquei. Tipo, rolou muito mais milagre depois Jesus ressuscitou, né? Eu não sei, pelo menos o livro ali ele não dá uma ênfase, uma referência, como se tivesse sido naquele tempo ali ou no livro todo. Sim, parece que é o final do livro, né? Quando a É o gente lê final, é o final. é. Ele bota ali, porque inclusive o versículo 31, né? Todas essas coisas foram escritas e são suficientes para que vocês creiam e tenham a vida eterna. Ponto final. Então, agora, preste atenção, você que está assistindo, meu caro Padawan. Né? Todos os manuscritos, todos os textos que vieram para a igreja, que foram trazidos no primeiro século e chegaram até nós, em todas as traduções, versões, todos eles têm o capítulo 21. Nenhum deles termina em João 20, 31. O que vai nos indicar, provavelmente, que esta passagem do capítulo 21 foi colocada depois, ou por outros discípulos, ou pelos discípulos de João. Interessante isso, né, cara? Porque isso é muito comum na Bíblia. Já falamos sobre isso. Você que tem acompanhado esses estudos desde o início, você verá que nós já falamos sobre isso, que os textos bíblicos foram escritos de muitas formas, ou pelos próprios autores, ou por escritores paralelos, ou por amanuenses, que são pessoas contratadas, né? Então você que às vezes escuta aí sobre a Bíblia, como se a Bíblia fosse o livro mágico, né, cara? O livro de Mordor, né? O livro do Darkhold, o livro do Merlin. Não, a Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia é um livro inspirado. Mas os autores são pessoas, né, que escreveram em diferentes épocas. E muitos desses livros foram construídos de uma forma assim, quase que mosaica, né? Como alguns autores vão dizer, né? São quebra-cabeças que são montados através dos séculos, e nós, que somos cristãos, cremos que esta maneira de fazer é a maneira que Deus definiu como maneira certa, e foi assim que chegou para nós. Isso mostra para a gente a complexidade do livro, só nos dá mais humildade diante da publicação. O capítulo 21, provavelmente, diante de tudo que os autores, tradutores, historiadores apontam, não foi obra do próprio João, mas ele faz parte da obra do João, né? Faz parte do trabalho do João, da jornada dele, mas provavelmente ele não acrescentou. E o fato desse finalzinho estar aí, como você leu, né, o versículo 30 e o versículo 31, mostra o quê? Que os editores da obra, agora vamos usar uma linguagem editorial, né? Os editores da obra deixaram o capítulo 20 terminar como deveria ter terminado, respeitosamente. Porque se fosse João escrevendo, né, Davi, provavelmente ele teria tirado o versículo 30 e o versículo 31. Vamos imaginar que João escreveu o livro todo e 2 anos depois, assim, puxa vida, faltou contar uma história. Ela acrescentava e pegava aqueles versículos, né, e jogava para o final. Mas provavelmente não. Os editores, então, respeitosamente, mantiveram essa passagem, né, essa descrição, e acrescentaram um trecho que é importante para nós por 2 razões. Primeiro, porque ele vai enfatizar a redenção de Pedro, porque Pedro ficou no ar, né? Pedro ficou ali no ar, negou, mentiu, entrou no túmulo, lembra? Entrou no túmulo e ficou na dúvida, né? Entrou no túmulo assim, depois foi pescar. Pedro tá naquela vibe dos discípulos do caminho de Emaús, né? Inseguro, se sentindo culpado, né? Se sentindo pesado pela maneira como ele lidou com a morte, com a prisão de Jesus. Então há um momento de redenção de Pedro e há um momento de exaltação também à liderança de João, que é importante. João sendo citado
como discípulo que o Senhor amava, como discípulo que reconhece o Senhor, como discípulo, o que provavelmente João não faria dele mesmo, uma vez que ele não faz isso o livro inteiro, né? Então há também ali um reconhecimento dos discípulos, dos editores, né, ao trabalho maravilhoso, espetacular, né, que João realiza. E é uma passagem que não tem uma conexão muito clara com relação ao tempo, a gente não sabe se ela foi uma história que aconteceu imediatamente após a ressurreição, ou se foi no meio daquele período ali de vários dias, ou se foi no finalzinho, mas o objetivo dessa passagem não é a ênfase cronológica, mas é a ênfase no acontecimento. É isso mesmo. Que é a redenção de Jesus, de Pedro, né, e a ênfase à liderança de João. Olha que texto interessante, né, cara? É quase que um recorte, né, Davi? É quase que uma história recortada, assim, né? A gente pode conjecturar que havia aquela tretinha entre João e Pedro, né? Mas verdade. Um dos discípulos de João falou assim, cara, vamos quebrar essa falácia aqui, vamos botar essa história que é verídica, mas que João com certeza em vida não colocaria. Não colocaria. É brincadeira. Não colocaria, é verdade, é verdade. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então nós temos essa passagem como um recorte e ela é muito interessante porque ela é poética, né? Então, qual é a história? Só para resumir, né? Os discípulos estão lá vivendo a deprê, né? A depressão pós-morte, né? A depressão da dúvida, do medo, da insegurança. Afinal de contas, o mestre que andou com eles durante 3 anos com grande autoridade e poder não está mais entre eles, né? Então isso aí realmente, né, cara, gera uma insegurança muito grande, né? Um medo, né? Um pânico, uma dificuldade de lidar com o futuro. Então esse é o momento e a Bíblia diz que Pedro se levanta e diz assim, ó, quer saber? Eu vou pescar. E os discípulos falam assim, nós vamos com você. Bem naquele clima do caminho de Emaús, né? Vamos embora. Bem a retroceder a vocação que eles tinham recebido do próprio mestre, né? Tipo, ó, você não é mais pescador de peixe, mano. Você é pescador de almas agora, de homens. Então, quando o mestre morre, e é por isso que é importante você falar assim, cronologicamente a gente não sabe se está encaixado no tempo da história que João mesmo contou, né? Porque se Pedro já tinha visto Jesus aqui, como ele viu lá na passagem do capítulo anterior lá com Tomé, ele não estaria tão chocado quanto esse capítulo vai falar, né? Dele ter aquele momento ali a sós com Jesus. Então, assim, dá para perceber... que é o tema da aula 76, aguardem. Então, assim, dá para perceber que pode ter sido a segunda vez que Jesus apareceu para os discípulos. Terceira, o texto diz que é a terceira. É verdade, terceira. Só que a gente não sabe em que momento aconteceu. Isso. Então, assim, mas quando a gente olha para o texto, a gente percebe um Pedro que desistiu da vocação que Jesus deu a ele. Né? Ele estava triste, né? Ele tinha perdido o mestre, e ele falou assim, cara, vou fazer aquilo que eu sei fazer melhor. Eu já neguei o mestre, né? Pô, eu já meio que abri mão daquilo que ele me imputou, então vou fazer aquilo que eu sei fazer, vou pescar. Aí os outros foram com ele. Aí dá para perceber também a liderança de Pedro, né? Aquilo que Pedro falava, ele conduzia os outros tomavam isso como verdade e iam com ele, né? E são 2 tipos de liderança diferentes, né? É bem interessante isso, a liderança de Pedro, essa liderança pastoral, né? Eclesiológica, uma liderança de grupo, né? De time, de referência, e a liderança de João, que é uma liderança mais espiritual, digamos assim, né? Alguém que tem o discernimento, alguém que tem a revelação, alguém que tem uma proximidade maior com o Senhor. São coisas diferentes, estilos diferentes, que estão claros no texto. Né? Você vê que João, ele vê Jesus de longe e fala assim, é o Senhor. É muito legal isso. E Pedro, ouvindo isso, quer dizer, o grande Pedro,
né, o grande Pedro, líder da comunidade cristã do primeiro século, ele confia muito no discernimento de João, né? Assim como ele também confia muito nas pregações, na teologia de Paulo. Isso é bem interessante, diferentes dons, diferentes habilidades. Não são esses os temas da nossa aula, mas fica aí a nossa degustação, né, para sua reflexão, você que está assistindo. Bom, beleza. Em que momento, em que lugar, em que situação essa história acontece? No mesmo lugar do capítulo 6 do Evangelho de João. Isso é bem legal, porque é uma situação que Jesus escolhe para trazer de volta tantas recordações. Olha só que legal, né? Além da experiência com o Cristo ressurreto, muitas emoções, né? São tantas emoções, como diria o pastor Roberto Carlos, nesse momento, trazidas de volta, direto do túnel do tempo. Eles vão se lembrar de muitas coisas. Poxa, vamos lembrar para quem não assistiu essa aula, você que não assistiu essa aula, eu e Davi fizemos essa passagem de João 6 em vários pedaços, né? E Jesus multiplicou os pães, né? A história famosa dos 5 pães e 2 peixinhos. Olha o peixinho aí, gente. 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou os pães. Imaginar. Aí depois ele manda que os discípulos atravessem o mar, esse mar aí, o mesmo mar. E aí depois... Que não é um mar, né? Não é um mar. Depois Jesus aparece igual um fantasma andando em cima do mar, os discípulos com medo, e sou eu, não tenho medo. E quando ele chega do outro lado, o que acontece? A multidão que foi alimentada, desesperada, queremos mais comida, igual aquele desenho que tinha antigamente do Abel lá. Tô com fome, Abel, tô com fome. Eles foram atrás, pegaram os barquinhos, né, foram atrás de Jesus, e quando chegaram do outro lado, por que você veio? Perdão. Em que momento você atravessou? Jesus falou assim, vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa do pão. E aí Jesus começa um dos seus discursos mais duros do Evangelho de João, quando ele diz o seguinte, não tem mais pão, não tem mais milagre, não tem mais sinal, o único pão aqui sou eu. Sou eu. O pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. É nesse mesmo lugar onde Jesus anda sobre as águas e deixa os discípulos atônitos. É nesse mesmo lugar que ele se encontra com os discípulos agora, o que traz muitas recordações interessantes. Vamos lembrar dos textos dessa passagem, não precisa nem ler, né, Davi? Mas é só para a gente lembrar, né, para quem não lembra do estudo, né? Em João 6,15, quando Jesus multiplicou os pães, a multidão disse que ele era rei, lembra? Inclusive, esse versículo vai dizer o quê? Que sabendo Jesus que seria colocado nos ombros e proclamado rei, ele fugiu. A multidão estava ali alucinada. Mas não é uma exaltação genuína, né, Davi? É porque eles estavam sendo beneficiados. É uma manobra, né? Era uma manobra. Porque, assim, querendo ou não, eles precisavam de um representante, né, para aquilo que eles queriam. E Jesus estava ganhando popularidade. Isso. Eles não criam que Jesus era Deus, né? Eles não criam que Jesus era o Messias, né? E aí fica a dica, né, Davi? Quanta gente nas comunidades, hoje é domingo, né? Dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é Rei, que Jesus é o Senhor, mas só fazem isso quando são beneficiados, né? Quando são abençoados, né? Então é uma exaltação falsa. E essa exaltação falsa é rejeitada, isso é importante, né? Jesus só será exaltado por aqueles que o creem e só receberá a adoração daqueles que se encontraram com ele. De novo, João 3,3, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele só receberá. Portanto, essa turma aí que levanta a mão, canta, dança, pula, dança, pula. Tira! Essa adoração será rejeitada. Isso é importante, né? Ele rejeita essa adoração, ele vai embora, deixa a multidão e dá aos discípulos uma pequena experiência da sua grandeza, da sua glória, quando ele anda sobre as águas, né? Ele
tem um vislumbre, igual o Monte da Transfiguração, tem uma degustação, né? Tem um spoilerzinho do grande Deus, do grande Rei, que vai acontecer. Os seus discípulos têm aquele momento ali, aquela experiência, e tem a revelação da verdade, né? Vamos ler esse versículo aí. Esse versículo é legal de ler, Davi. João 6, versículo 29. Jesus é uma respondeu. Passagem muito profética. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ele revela a verdade. Qual é a verdade? Ele veio para curar? Não. Ele veio para derrubar o Império Romano? Não. Ele veio para mudar a realidade das famílias que estão unidas porque a família é o projeto de Deus? Não. Ele veio para revelar a vontade do Pai. A revelação é essa. Creiam, né? Creiam que Deus o enviou para cumprir o seu trabalho. Então, esse próprio capítulo ele já vai mostrando a essência do que está para vir, né? Os que creem e os que não creem. O joio e o trigo. Porta estreita e porta larga. A obra de Deus é sobre isso, né? O reino de Deus é sempre sobre isso. Também diz essa passagem que Deus fará uma nova aliança com os que creem. Lê para a gente aí, João 6, 31, 33. Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu comer pão do céu. 32, declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33, espera aí. Isso. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Exatamente, ó. Lá no capítulo 6, ele já deu um vislumbre do que ia acontecer. Primeiro, Moisés não está com essa bola toda. Moisés foi só um instrumento de Deus. Então os judeus invocam Moisés. Jesus ainda fala nessa mesma passagem: vossos antepassados comeram o maná e morreram, mas quem comer desse pão aqui viverá eternamente. Então ele mostra que uma nova aliança está para acontecer. Mas essa aliança, como você pode ver nos versículos, ela só será revelada aos que creem. Ela só será entregue aos que creem. Portanto, o que acontece? Nesta passagem, em que os discípulos estão no barco, ainda que estejam deprimidos, ainda que estejam desanimados, ainda que estejam descontentes, ainda que estejam em dúvidas, mesmo assim, nesta passagem, o que eles veem na praia? O Cristo ressurreto dentre os mortos. Então, se Cristo se revela a eles, significa que eles fazem parte desta nova aliança, que eles foram encontrados pelo Senhor, que eles serão salvos pelo Senhor, que eles têm uma comunhão com Deus que é verdadeira, que eles certamente nasceram de novo, porque Cristo só se revela àqueles que nasceram de novo. Então, isso é bem legal, porque o Evangelho, como nós já falamos aqui, muitas vezes, nada a ver, não passa por otimismo, não é otimismo, não é espírito alegre. O Evangelho não tem a ver com certezas, com convicções, com autoridade, com estar bem, não tem a ver com bem-estar, né, com saúde, com prosperidade, com sucesso. O Evangelho tem a ver com o novo nascimento, os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. E não foram os discípulos que entraram no mar atrás de Jesus, foi Jesus que foi até eles e se revelou. Então, como ele disse, né? Então é uma passagem que é abençoada para nós, porque esses discípulos somos nós, né, Davi? Perdidos, é legal vezes. o legal que você está falando aí sobre Cristo se revelar, né? E todas as passagens realmente foi um movimento de Deus, né? De Cristo para nós, né? No Monte da Transfiguração ele falou assim, ó, vem comigo. Ele chama eles, em todos os momentos. Você percebe que não é um movimento de força daquele para com Deus, mas sim de Deus para com aquele, né? Isso. Então, isso só ratifica de que realmente o Evangelho, o novo nascimento, ele não é adquirido pelo esforço. Não é porque você vai à igreja todo domingo, que você ora, jejua, pula, faz cambalhota, sobe monte, desce monte, que você vai alcançar intimidade com Deus, ou Exatamente. vai alcançar o favor de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se for da vontade de Deus que isso aconteça contigo, é independente disso tudo.
Porque o que nos nivela, né, é que todos somos pecadores, inimigos de Deus, destituídos fomos da glória de Deus, e Ele, por amor, nos aproximou de volta com Ele mesmo, né, nos trouxe para perto dele. Não é um movimento nosso para Ele, é um movimento dele nos puxando, nos resgatando, Exatamente. né? Redentor, né? Ele Exatamente. foi lá e comprou-nos de novo. Exatamente. E muito legal essa passagem. Você vê que é uma passagem delicada, né? Há uma delicadeza do texto, do livro, para mostrar que, em meio a todo aquele milagre de ressurreição, os discípulos continuam sendo pessoas comuns. Isso também é importante para nós, irmãos. Assim, toda essa empáfia religiosa, todo esse glamour, né? Todo esse misticismo, toda essa imposição mística que se coloca nos textos, e aí os pastores, os líderes, missionários, homens e mulheres de oração, às vezes andam com o nariz empinado, né? Mudam até sua maneira de vestir, né? Começa a botar roupão, né? De falar, impostação de voz, anda descalço, e não sei o que, e não sei o que lá. Isso é a empáfia, é a loucura da religião. O texto mostra que pós-ressurreição, pós todo aquele movimento redentor, os discípulos continuam pessoas comuns. Eles não são solenes, né? Eles não se vestem com roupas festivas, né, Lecler? Exatamente. Jesus não apareceu no culto, foi no dia a dia deles. Eles foram pescar. Opa! Jesus falou: vou aparecer agora. Né? Exatamente. Jesus não mandou mensageiro, né? Cadê? Quem é o mais puritano, quem é mais santo aqui desses discípulos? Avisa aos outros que eu vou aparecer miraculosamente. Não, Jesus simplesmente bateu na telha, né? Na vontade do mestre, falou: eu vou aparecer agora. Exatamente. Aleatório, né, cara? Aleatório. E pega pessoas comuns. Então, se você que está assistindo essa aula, né, se percebe em situações comuns, em situações difíceis da vida, como essa, né? O cara está trabalhando e não tem resultado. É bem simples, né? O cara está trabalhando, são pescadores experimentados, não tem peixe, não tem resultado. Não, quer dizer, já não. É bom você falar isso aí, Leclerc, para o cara também não cair na falácia do coach gospel, né? Tá vendo? Exatamente. Lá no seu trabalho, quando você não estiver dando resultados, clama o mestre que o resultado virá. Não tem a ver. Não tem resultado. Não tem resultado. Não tem a ver com o trabalho que está sendo feito. Tem a ver com a vontade do mestre. A vida já não tá boa, né, cara? Porque o mestre se foi, né? Dúvida, medo. Então o que tá ruim sempre pode piorar, né? E dá uma piorada boa, assim. E Jesus aparece nesse momento. E nesse momento ele aparece de uma forma muito simples e traz de volta algumas lembranças importantes. Porque esta frase, né? Joguem a rede ao mar. Né? Ele já tinha dito lá em Lucas, capítulo 5. Então essa frase ecoa, né? Joguem a rede do outro lado. Poxa vida, quantas lembranças, né? O mestre dando as mesmas orientações, mostrando o seu poder. Isso é legal nessa passagem, porque o Jesus que nós estamos estudando, ele é o mesmo. Antes da morte, ele tinha poder. Depois da morte, ele tem poder. Ele não mudou. É o mesmo Deus. Não houve uma evolução divina, uma metamorfose divina, né? Um ressurgimento de um Cristo evoluído, né? Incrementado, aprimorado. Não, cara, é o mesmo. Ele dá o mesmo comando, continua mandando. Por isso que é um dia repleto de lembranças, onde ele faz a pergunta mais simples, né? Vocês têm algo para comer? Bem simples, né? Porque em que momento Jesus visita os seus discípulos? Nesse momento da angústia. Teve morte, teve ressurreição, teve cruz, teve um monte de coisa, mas no final das contas, né, meu amigo? Segunda-feira de manhã tem que ter comida no prato, não é assim, Davi? É isso aí. E eles tinham abandonado a profissão de pescador, né? Então, assim, eles seguiam um mestre e ali havia, de alguma forma, Jesus não deixava faltar o sustento, né? Sempre vinha alguém com a provisão ali, as viúvas, né? Traziam ali para que o ministério continuasse. Só que sem o mestre, eles se viram na obrigação de voltar ao ofício anterior, né? Exatamente. E é interessante essa passagem que eles estão pescando, né, por indicação do Pedro,
E quando o mestre aparece e fala, joguem a rede para o outro lado, é para lembrar o seguinte: ei, vocês não lembram lá do milagre? Isso Que o aí. barco quase foi a pique? Eu tô aqui. Por que vocês abandonaram o que eu pedi para vocês fazerem? Então o mestre ele Exatamente. vem para trazer o equilíbrio de novo, porque eles estavam desequilibrados em Isso é cima legal daquilo. você falar. É legal você falar porque quem nasceu de novo, quem se encontrou com o Senhor, quem foi enxertado na videira, quem realmente foi regenerado, nunca mais conseguirá fazer nada sem o seu mestre. É Isso é isso. importante, né? Não é mais uma opção, porque, como nós já explicamos aqui várias vezes, redenção significa compra. Então nós não pertencemos mais a nós mesmos, nem ao inimigo. Pertencemos a Deus. Então não tem essa opção. Vai lembrar até o texto que nós lemos sobre Elias, né? Não quero mais saber de nada, me mata, me leva, me tira, me erra. Elias dizendo para Deus assim, me erra. Chama Deus, outro. aí Deus faz assim, oi, não tem mais essa opção. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. E Então é uma. é o conceito de senhor também, né, Leclerc? A gente fala muito, ele é o meu senhor. Mas se você olhar, vou trazer aqui uma coisa que não levem para polêmica, tá? Mas a escravidão, quem é escravo de um senhor, né? Isso mesmo, isso Então, mesmo. assim, hoje nós somos livres por causa de Cristo, mas ainda somos servos dele, e servos, escravos, é a mesma conotação da palavra. Exatamente. Então, quando a gente olha para o mestre, a gente tem uma prisão nele, né? Que a gente gosta de cantar muito aquela música assim: amarra-me a ti, tu és tremendo. Estamos amarrados a ele. Não tá, é o que você falou. Como nova criatura, a gente não tem mais como fazer algo sem o Senhor. Voltamos a ter o contato direto com ele. Já não tem mais intermediador, a gente não É precisa verdade. mais fazer rituais, a gente está ligado a ele. O Espírito Santo de Deus está em nós. Ele encontrou um local para habitar, para repousar. Exatamente. E Jesus se posicionando, né? Isso é importante. Tem uma música do grupo Logos, do Paulo César, nosso amigo, nosso irmão, chamada Conteúdo. Na verdade, a música se chama O Evangelho. O álbum é Conteúdo. E tem uma frase que é muito legal. Quando começa a música, ele diz o seguinte: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou, porque quem antes era servo, agora acha-se senhor, dizendo a Deus o que ele tem que fazer. E É isso. É o contrário, né? Como É o você vê contrário. no texto, né? O texto, o que o texto vai mostrar para gente? Os servos de Jesus são pessoas comuns, não são especiais, não são maravilhosos, não são espetaculares. Eles não têm poder. Você que está aí assistindo o vídeo, seu pastor, a sua liderança, aquele obreiro da sua igreja, não tem poder. Não tem mais comunhão com Deus, não tem lugar escondido, não tem privilégio, não tem nada. É uma falácia. Você também não tem. É isso. Só quem tem poder é Jesus. E esse Cristo se revela a pessoas comuns, que são. Quem somos nós? Somos nós. Vai acabar o culto hoje à noite, eu e Davi, vamos para casa. E amanhã de manhã, no caso do Davi, bem de manhã, né? É tudo de volta. As mesmas contas, os mesmos problemas. Não tem peixe. Como é que faz? Como é que eu vou fazer para resolver o problema? Então Jesus ele se torna o nosso Senhor, a nossa referência, e é o mesmo, como diz o texto de Hebreus lá, né? É o mesmo, como diz o versículo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou E ontem, a gente pode hoje será parafrasear o eternamente. que. É o mesmo Jesus. A gente pode parafrasear aquilo Pode que. falar. Naquele momento ali do barco, é aquela coisa assim: estou sem aquele a qual eu tinha dependência. Como eu vou trazer o meu sustento? Da forma como eu lembro que fazia. Só que Jesus, quando ele aparece, ele fala o seguinte: eu falei que não ia deixar vocês órfãos. Eu ainda sou o Isso, provedor. exatamente. Eu ainda sou o seu Exatamente. Senhor. Não retrocedam. Exatamente. Eu ainda estou aqui. Eu ainda faço milagres. Eu ainda trago a existência, aquilo que não há. Porque quando você percebe, eles ficaram a noite toda de novo
e não pegaram nada. Isso, E foi uma palavra do Senhor e tudo aconteceu. Então, assim, meu irmão, se você está passando por momentos difíceis, dificuldade, saiba de uma coisa: o Cristo é o mesmo. Ele não deixou de ser seu Senhor, ele não deixou de ser o poder máximo que traz sustentação para a tua vida. Exatamente. Ele é o Senhor e anfitrião. Isso é muito legal também, essa forma delicada como a passagem é escrita, né? Ele dá a direção na vida dos seus servos, não, ó, joguem para a direita, andem para lá, façam assim, façam assado. Ele dá a direção, ele se deixa revelar. Então nós não vamos para a igreja invocar ninguém. Estamos aqui, Senhor, invocando o teu nome, derrama a tua glória. Não, nós não vamos invocar ninguém. Deus não recebe comandos, né? Ele se revela para nós. Não, e quem invoca, né, Leclerc? Quem invoca é quem está vazio. Tá pagão, né? Tá distante, exatamente. Isso, porque os pagãos faziam isso, né? Clamavam para que algum ser da atmosfera espiritual concedesse alguma coisa. A gente não precisa disso. O nosso Deus está em... Então, quando a gente vai ao culto, a gente vai agradecer, vai falar com Deus, vai aprender mais sobre Ele. Você não vai invocar Ele para que Ele apareça, se materialize ali. É verdade, é verdade. E não somos nós que vamos dar ao Senhor alguma coisa, né? É isso. Vamos lembrar que aquela frase famosa de Davi, né? Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo? Se tudo que existe é teu, das tuas mãos recebemos, para as tuas mãos devolvemos. Vamos lembrar também o salmista, né? Quando ele descreve a indignação do Senhor. Agora vocês vejam, eles querem me dar bois, eu por acaso bebo sangue agora. Eles querem me dar prata, querem me dar ouro. E por acaso eu estou precisando de alguma coisa, não é tudo meu, diz o Senhor. Tá? Essas passagens são muito legais porque elas posicionam. E é Jesus que alimenta os discípulos. Né? Ele dá a provisão, ele manda os caras pescarem. Quando eles chegam na praia, já tem a brasa acesa, já tem a fogueira, já tem o peixe assando. Ele que alimenta, ele é o anfitrião. Mas ele também diz o quê? Tragam aí alguns peixes que vocês... acharam, né, que vocês conseguiram, que lembra a passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que Jesus precisava de 5 pães e 2 peixinhos? Precisava da ajuda? E aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles são suficientes para alimentar a multidão? É claro que não, mas ele convida aquele menino a participar da sua obra. E ele convida os seus discípulos agora a participarem desse de jejum. Portanto, tudo o que nós fazemos, né, Davi? Com tecnologia, com vocação, com habilidade, com dedicação, não é absolutamente nada, não vai mudar nada, não vai afetar nada, nós não vamos criar nenhum tipo de efeito, não vamos gerar resultado. É apenas um convite que Deus nos faz para participar da sua obra, né, para se envolver com Ele. Então não é... Ninguém é especial. A mesa é o lugar do discípulo. Isso é muito legal. Então, como é que o capítulo termina? Todo mundo na mesa, Jesus parte o pão e distribui o peixe. Onde é que nós devemos estar? No púlpito? No pedestal? Na glória? No poder? Na Shekinah? Na caverna? No raio que parta? No fundo do mar? Em outro planeta? Nós temos que estar na mesa. O nosso lugar é na mesa, ao lado do mestre. Ele nos serve, né? Contemplando. E também ouvindo. Lembra e traz a lembrança da própria passagem ali de Marta e Maria, né? Enquanto uma estava mega ocupada, a frase que Jesus falou é o seguinte: ela escolheu a melhor parte, se assentar perto de mim e aprender e ter contato, relacionamento com Deus, né? Às vezes a gente está tão atarefado com as coisas que temos que fazer realmente, não dá para fugir das obrigações, mas a gente, no momento ideal que a gente poderia estar aos pés do Senhor, né, ali, de alguma forma, se deleitando mais no Deus que habita em nós, a gente está com a nossa mente desfocada do Senhor, né? A gente está cheio de... Exatamente. Cheio de perrengue. Muito legal. E isso é legal, né, cara? Assim, vamos mudar a mensagem de hoje à noite, né, Davi? Para quem vai preparar a pregação, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, né? Assim, quando a vida tá bagunçada, né? No meio do mar, e a gente não sabe como vai ser, e não tem perspectiva,
não tem solução, o nosso lugar é na mesa, né, cara? É onde o Senhor nos serve, né? Ele que nos serve. Sim. Não tem ninguém servindo ao Senhor, ele não precisa de servos, né? Nós somos servos que ele nos comprou, mas ele que nos serve, ele que nos alimenta, ele que nos dá de comer ali no momento de dor, de tristeza, né? Nos sustenta com o seu poder. E é esse testemunho que tem que estar no nosso coração. Vejam como a passagem é delicada, importante, e como ela tem desdobramentos, né? Vamos ler esse texto aí, Davi. Atos capítulo 10, versículo 39 e 41, quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? Que é uma experiência bem interessante para Pedro também, uma vez que Pedro não mapeou a casa de Cornélio, Pedro não estava fazendo evangelismo estratégico, Pedro não estava traçando a janela 1040, não estava mirando as nações, não estava orando pelas bandeiras, não estava repreendendo as potestades que governam as nações. Eu só queria converter judeu, né? Ele estava em casa. Só queria converter judeu, ele. Ele estava em casa. 39, e teve uma visão. E Deus falou assim: vai lá falar com o Cornélio. Mas quando ele chegou lá, antes de você ler a passagem, tá. Porque na verdade ele estava em casa, teve uma visão, e aí Deus falou assim: ó, o negócio é o seguinte, vão bater na sua porta aí, pessoas vieram te buscar, aí levam ele, e Pedro pergunta a Cornélio: por que você mandou me buscar? E ele responde: é porque eu estava orando, e enquanto eu estava orando, Deus apareceu para mim e mandou te buscar. Olha, cara, como é que Deus é livre, né, cara? Deus é livre. Não são os pescadores que estão controlando, é Jesus que está controlando o tempo todo. Deus é livre. E aí ele prega para Cornélio. E veja o que ele diz na pregação, um pedacinho dela, Atos 10, 39 a 41. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Esse é o testemunho. Olha que coisa legal. Vocês sabem tudo o que aconteceu, nós estávamos lá, e depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a muitos, não a todos. Não a só todos. Aqueles que testemunhariam, Só aqueles a quem designou, para deixar agora vocês estressados, a quem ele elegeu, ele escolheu, né? E os que escolheram, os que foram escolhidos, tiveram a experiência com o ressurreto. E Pedro fala assim: nós comemos com ele, depois que ele ressuscitou. Então isso é muito bacana, porque esse é o testemunho. Vou bater num ponto que a gente sempre fala no seminário. Ah, mas eu não tenho que ensinar a Bíblia quando eu vou pregar o Evangelho? Não. Eu não tenho que dar aula de teologia? Não. Eu não tenho que repreender os demônios que estão prendendo as nações? Não, cara, você tem que dar testemunho. A pergunta é: você que diz que é cristão, você se encontrou com Cristo ressurreto? Você sentou na mesa com ele? Você foi alimentado por ele? Você tem esse testemunho? Porque o que está valendo é o testemunho. Pedro tem esse testemunho para dar. Nós vimos, nós cremos, nós comemos com ele, que é a mesma frase que João diz no texto, né? As coisas que escrevemos nesse livro, contamos o que vimos, o que tocamos, o que experimentamos. Então, assim, o evangelho não tem a ver com consciência ou com disputa religiosa ou com autoridade. O evangelho tem a ver com testemunho. Os que creram, os que viram, os que tocaram, os que experimentaram. E Pedro está dizendo: nós somos testemunho. Então, esse Pedro aqui é um Pedro convicto, né, Davi? É um Pedro que tem certeza. É um Pedro que realmente nasceu de novo, que mudou a convicção, que estava em dúvida ali, ressuscitou nada, ele comeu com o Senhor, sentou na praia, peixe assado, feito por um homem ressurreto. Boa experiência sinistraça. E logo após essa experiência, na praia, Jesus terá uma conversa pastoral, um gabinete pastoral com Pedro. E aí, partiu salinha, Pedro. Partiu salinha, Pedro. Então, convidamos você que está assistindo esta aula 75 para o nosso próximo encontro
quando ouviremos ecoar aquela famosa frase: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então não percam a próxima aula, aula 76. Vem aí. Até lá, né, Davi? Você tem 75 aulas para maratonar. Fora as aulas do Evangelho de João, você também tem outras minisséries feitas pelo canal parceiro, está lá no Oficina da Palavra. www.youtube.com/Oficina da Palavra. Temos também um outro canal parceiro chamado Evangelho Inegociável, que você também vai encontrar lá nesses dois canais parceiros conteúdos totalmente de graça e feito uma seleção muito boa, teológica, cristã, cristocêntrica, para você aprender um pouco mais da palavra de Deus.